também disponível. A gente disponibiliza lá também. A gente hoje vai falar sobre o home office na pandemia e no pós-pandemia. Por quê? Qual que é a nossa preocupação em relação à utilização do trabalho em home office? Quais são as consequências, quais são as dificuldades jurídicas que a gente vai ter depois que a pandemia passar? Será que ele vai continuar sendo utilizado? Né, Rafa? Então, bom, a gente está no momento, né, de crise. E como toda crise, sempre surgem novas tendências, surgem evoluções, né? Então, sempre tem coisas que ficam, né, para o pós-crise, né, que acabam sendo ali alguns legados e acaba sendo ali até um lado positivo, né, algo positivo que vem das crises, né? E a gente, dessa vez, não está sendo diferente, né? E a gente tem notado algumas novas tendências, né, algumas tendências que têm acontecendo e que, na verdade, né, o que a gente tem visto até nem são, né, nada novo, não é nenhuma evolução, né, são coisas que já aconteciam anteriormente, né, porém a gente tem visto um grande avanço nesses dias, né, então a gente tem realmente notado uma grande, um grande transformação, um grande avanço aí em alguns pontos. Então, uma delas são as lives, né? Então, tá até a gente aqui fazendo a nossa primeira live, e é algo que tem sido bem legal. Então, a gente tem tido aí, aos montes, né, vários conteúdos sendo gerados, dos temas mais diversos, o que é legal, que as pessoas têm, né, essa disponibilidade de poder ter acesso, né, a algo que interessa para ela, né, ao longo do dia. Também a gente tem visto mudanças no e-commerce, né? Então, também é algo que já vinha crescendo, já era uma tendência, mas que deu um grande salto agora durante a pandemia, né? E claro que acabando, né, essa crise deve ter um retrocesso, mas acredita-se que vai voltar a um patamar muito acima do que a gente tinha antes da pandemia, né? Então, outra tendência também que a gente tem visto são as reuniões online, né? Também tem acontecido, o pessoal tem visto que funciona muito bem. Então, isso também pode, né, no pós-pandemia, pode trazer ali consequências nas viagens de negócio, né? Então, isso pode ter como consequência o menor número de voos, né? Também na ocupação dos hotéis, né? Então, são transformações que podem acontecer. E outra também que a gente tem ouvido falar bastante é do home office, né? Também é algo que não é novo, né? Home office fazia parte do dia a dia de muita gente. Então, eu mesmo trabalhei em home office ao longo de 5 anos, né? E funcionou super bem. E mesmo hoje, com o escritório, a gente ainda trabalha muito de home office, né? Acabo gostando muito de trabalhar, é muito produtivo para mim, né? Então, e da mesma forma a gente conhece várias outras pessoas que trabalham também, né, de forma remota, ou até vezes funcionários de empresas, mas que não vão todos os dias para a empresa, né? Ao longo da semana trabalham 1, 2, 3 dias de casa, né? Então é algo que já fazia parte do dia a dia. Porém agora, né, com o momento atípico que a gente está passando, muita gente se viu obrigada a trabalhar de home office, né? Então aumentou muito o número de pessoas trabalhando dessa forma. E a gente tem visto que o pessoal está gostando, o pessoal está vendo que, pô, funciona, né? Dá para ser produtivo, né? Dá para fazer as coisas acontecerem mesmo trabalhando de casa, né? Então a gente já andou vendo empresas, né, até dando declarações que, nossa, a produtividade dos funcionários continuou muito boa, né? E também, e até, né, falando que o pós-pandemia elas vão até incentivar os funcionários a continuarem de home office, né? Só que a gente começa a se perguntar, pô, legal, né? Agora, será que isso realmente vai acontecer, né? Será que a gente realmente vai ter esse grande salto, né, nessa questão do home office no pós-pandemia, né? Será que o que faltava era só realmente essa mudança cultural, era o pessoal ver que realmente funciona, né? Eu acho que pode ser que tenha um pouco disso sim, né? Daquela questão das pessoas antes enxergarem que o cara está trabalhando de casa, não está trabalhando direito, está enrolando, né? Não levar a sério, né, a pessoa que trabalha de casa, né? Então pode sim ter um pouco dessa questão cultural, mas será que também tem outras barreiras técnicas, né, que podem dificultar com que
nova tendência seja realmente, né, massificada, né, realmente entre com muita força, né? Então, entre nas dificuldades que a gente enxergou, né, que podem existir, então até isso que a gente quer saber se existe, pode existir ou não, é no campo do direito do trabalho, né? E por que que a gente se preocupa com isso, né? Porque a gente acreditando que a gente vai ter um grande avanço nessa questão do trabalho de home office, a gente também pode esperar outras alterações em consequência disso, né? Então, além da alteração óbvia do dia a dia do funcionário, né, que não precisa mais ir até o trabalho, até a empresa, poder trabalhar de casa, né, que muda a rotina dele do dia a dia, também tem alterações para a empresa, né, para a empresa empregadora, e pode reduzir talvez o espaço físico do escritório, né? Então, como tem mais funcionários trabalhando de home office, ela pode se dar ao luxo de ter um espaço físico menor, né? E isso traz como consequência também para o investidor, né? Pode trazer, né, consequência para quem investe, por exemplo, em fundo imobiliário, né, que pode ter uma menor demanda pelas suas lajes comerciais, por exemplo, ou até mesmo para uma pessoa que tem lá um imóvel comercial, né, alugado para uma empresa, né, para uma sala comercial, enfim. Então também tem esse efeito para o investidor, né? E também para os empresários que vivem, né, desse fluxo de funcionários que vão até o local do trabalho todo dia, né? Então, pensa ali um restaurante do lado, né, dos grandes centros comerciais, né, próprias lojas, comércios, né, em volta disso. Então, você começa a ter uma alteração, e você começa a ter um fluxo menor dentro desses centros comerciais, começa a ter mais nos bairros, né? Então, a gente também vê alterações que podem acontecer no campo da mobilidade, né, pública. Então, menos transporte público, né? De repente, aquela pessoa que tinha um carro que ela usava só para trabalhar, talvez não vai precisar mais, né? E talvez venda esse carro e passa a não ter o carro. Também pode trazer ainda um avanço ainda maior numa tendência que já vem vindo, né? Que é do transporte via aplicativos, né? Então, por isso que a gente quer entender, né? Pô, essa realmente é uma tendência que a gente pode acreditar que vai ter um grande salto, né? Ou não, né? Então, a gente queria entender se a gente pode ter alguma dificuldade em relação a isso no campo do direito do trabalho, né? Então, é isso que a gente quer ouvir de você, doutora Ariadne, né? Mas antes até de você explicar esse lado trabalhista, né, a gente fala muito de home office, mas também tem a questão do teletrabalho, né? Existe uma diferença entre um e outro, ou é a mesma coisa, né? Então, explica para a gente sobre isso e passa aí esse panorama, né, do como o direito do trabalho enxergava, né, o home office antes da pandemia, agora ao longo da pandemia, o que esperar pós-pandemia. Tá bom, vamos lá. Oi, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ariadne, do Entenda Direitinho. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva, tanto aqui como no YouTube, mas vamos começar. Já fiz a propaganda rapidinho. Gente, primeiro de tudo, né? O que é o home office? O que é o teletrabalho? São a mesma coisa? Tem diferença? Pela CLT, pela legislação, teletrabalho é a modalidade de trabalho à distância prestado preponderantemente fora das dependências da empresa, utilizando meios de comunicação via internet, meios telemáticos e informatizados de comunicação. O famoso TI, né, equipamento de TI, que a gente conhece bastante, o casal aqui conhece bastante também, nós temos uma técnica. Mas tem diferença entre teletrabalho e home office? Bom, alguns especialistas diferenciam o teletrabalho do home office, sendo que o home office, como o próprio nome sugere, seria o trabalho em casa, né? O escritório em casa, aquele prestado na casa da pessoa mesmo. E seria uma espécie de teletrabalho. O teletrabalho seria o gênero. Então, teletrabalho, a diferença mesmo entre os dois é que o teletrabalho não precisa ser prestado necessariamente dentro de casa. Ele pode ser prestado em qualquer lugar que você tiver acesso a uma rede de internet e o seu computador. Então, ele pode ser feito num parque, ele pode ser feito numa padaria, num café, numa sorveteria. Lugares que a gente gosta de comer, né? Melhor. Mas vamos contextualizar. Eu gosto sempre de fazer uma linha do tempo para as pessoas entenderem e se situarem mesmo no tempo.
que acontece? O home office ele já vem vindo há muito tempo, não é de hoje não, gente. Desde os anos 2000 já tinha home office sendo feito. A primeira empresa a adotar o home office foi a Serpro, ou o Serpro, né? O Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Desde então, muitas empresas vêm adotando, isso já é uma prática recorrente, né? Mas assim, regulamentação mesmo, a gente só veio a ter uma regulamentação mais detalhada, digamos assim, depois da reforma trabalhista em 2017. Mas, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho mesmo, em 2012, já adotava esse modelo de trabalho, o teletrabalho, né? Muitos funcionários já fazem home office desde 2012. E 45%, tô vendo esses dados aqui que eu anotei, porque o número, né, a gente esquece. Mas 45% das empresas já adotavam o home office antes mesmo de se imaginar, se pensar numa pandemia, né? Com o objetivo de melhora da qualidade de vida do funcionário. Porque, como o Rafael disse, muitos gastos, muitos custos são cortados por conta do home office. O empregador deixa de pagar transporte, porque não tem gasto com deslocamento. Muitas vezes, até alimentação, porque o funcionário vai se alimentar em casa. Custos com energia, custos com internet, custos com local físico de trabalho. Tudo isso tende, no futuro, a desaparecer. Mas vamos voltar para o passado primeiro. Eu enxergo, então, 3 momentos diferentes do home office. Então, o pré-pandemia, o momento pandêmico que estamos vivendo e o pós-pandemia, né? O pré-pandemia é mais ou menos o que eu falei. Tinha na legislação uma previsão. A legislação, gente, vamos considerar que a CLT é dos anos 40, né? Então, a gente nem se pensava em internet naquela época. Então, tinha um único artigo lá que falava sobre o trabalho executado no domicílio do empregado, equiparado ao trabalho realizado na própria empresa, dentro do local físico da empresa. Isso antes de 2011. Em 2011 veio uma lei e modificou um pouco esse aspecto da CLT, incluindo também, equiparando também ao trabalho realizado dentro da empresa, não só o trabalho em domicílio, mas também o trabalho à distância, que é o que eu falei. Só que a CLT equiparou todos, para a CLT mesmo não tem diferença. E também ela incluiu um parágrafo único nesse artigo que fala especificamente sobre isso, dizendo que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fim de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. O que é esse negócio de subordinação? Gente, para se caracterizar o teletrabalho para um funcionário que a gente chama de CLT, né, seletista, ele tem que ter os requisitos para ser empregado, que eu não sei se tem algum estudante de direito do trabalho aí, vamos só lembrar quais são, né? É o pessoalidade, trabalho em pessoa física, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Esses 5 requisitos caracterizam o emprego, o contrato de emprego, não de trabalho. Voltando, né? Então, a reforma trabalhista, quando veio a reforma trabalhista em 2017, a Lei 13.467 de 2017, ela incluiu todo um capítulo dentro da CLT que regulamenta o teletrabalho propriamente dito. Mas, claro, o legislador ele não tem a capacidade de prever todas as situações jurídicas que podem acontecer. Então, tem falhas nisso, né, nessa regulamentação. Não regulamenta tudo. Basicamente, a reforma trabalhista disse que o contrato deve ser escrito, né, e deve especificar todas as atividades que o trabalhador tem que prestar, que o teletrabalhador vai prestar, tem que estar tudo bonitinho no contrato. Se houver alteração de regime de presencial para telepresencial, tem que ser mútuo acordo entre empregado e empregador. Com um aditivo contratual feito. É um adendo no contrato. Na prática, é um adendo no contrato. Então, toda a parte de infraestrutura, equipamento, reembolso de despesas, tudo tem que ser feito pelo contrato, né? Sem natureza salarial. Então, o que quer dizer isso? Que o empregado no futuro não vai poder processar seu empregador querendo incluir todas essas vantagens como se fosse salário. Não, isso está cortado. Uma outra informação importante também
o trabalhador, ele não, a reforma trabalhista mudou e foi uma mudança forte nesse sentido, dizendo que o teletrabalhador não sofre controle de jornada. Ou seja, eu imagino que quando ele criou esse artigo, esse inciso terceiro no artigo 62 da CLT, ele quis dar mais autonomia e independência para o trabalhador que presta trabalho em casa. Né? Então ele retirou o controle de jornada. Isso quer dizer o que na prática? Que o empregado não vai ter direito a horas extras, porque ele pode se auto-organizar em casa, ele pode fazer os próprios horários dele, se tiver uma emergência no meio do dia ele pode sair, não precisa justificar isso, o empregador não vai ficar em cima dele, né? Vai ficar cobrando ele para isso. Essa ao meu ver, não é muita vantagem para o empregado, é mais uma vantagem para o empregador e pode causar um prejuízo no futuro também, que é a exigência demasiada de trabalho. Porque eu já ouvi muita gente reclamando que você trabalhando em casa, em home office, aumenta o seu tempo de trabalho. Você fica trabalhando muito mais do que se você trabalhasse no ambiente do empregador. E também já ouvi o contrário, que tem pessoas que preferem muito mais trabalhar em casa, muito mais confortável e consegue se organizar, etc. O que aconteceu? Agora, nesse período de pandemia, o governo teve que tomar algumas medidas mais drásticas com relação à parte trabalhista para poder se organizar nesse período de caos, né? Então, a partir do decreto legislativo número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública, foi editada a medida 927. Essa medida provisória 927, editada pelo presidente, ela traz uma série de medidas trabalhistas que o empregador pode tomar para manter o emprego, manter a renda e continuar suas atividades. Uma delas é o teletrabalho. O que tem de diferente entre o teletrabalho de hoje, momento presente, pandêmico, e o teletrabalho de antes, né, da reforma trabalhista, que ainda está vigente, viu? Não pensem que é porque a gente está em pandemia que o negócio acabou. Não acabou, não. Vai voltar depois, tá? A medida provisória tem um prazo certo para ficar vigente, depois ela acaba, se é que não vai virar lei. Realmente não vai virar lei porque é um caso muito excepcional, né? E o que ela tem de diferente, então? Lembra que eu falei que pela reforma trabalhista, o contrato tem que ser escrito, tem que ser feito com um prazo de antecedência e tudo mais. Na medida provisória, o empregador, devido à urgência, ele pode muito bem mandar o funcionário para casa apenas avisando com 48 horas de antecedência. Mas ele não precisa, por exemplo, fazer acordo com o empregado para isso. O que pela CLT precisa. Precisa ter um acordo escrito e detalhado. Não precisa fazer acordo nem individual nem coletivo e também dispensa o registro prévio da alteração. Isso tudo vai ser feito depois. Porém, vai continuar precisando haver o detalhamento dos insumos e dos equipamentos que o funcionário vai usar para poder utilizar para o trabalho. E também foi incluído lá um artigo nessa medida provisória permitindo o teletrabalho tanto para os estagiários como para os aprendizes. Esse é o cenário que a gente tem pré e pandêmico, né? Pré-pandemia e agora pandemia. Agora, para o futuro, eu andei pesquisando, né? E como já vem sendo uma tendência que já está sendo aplicada há muito tempo, pelo que a gente está conversando aqui, tem até uma pesquisa da FGV dizendo que as empresas assim tiveram que se adaptar à força, né? Por conta da pandemia. Mas algumas estão se adaptando, outras não. Mas 30% já afirmaram que vão adotar o regime de teletrabalho depois que passar a pandemia, né? E aí a gente vê alguns problemas, ficou um fio ali na frente. A gente vê alguns problemas que podem acontecer depois de passado todo esse período, né? Mas vamos lá, agora eu vou deixar para vocês fazerem as outras perguntas para a gente continuar, senão eu vou ficar falando eternamente aqui. Não consegue voltar? O que aconteceu do problema? Acabei ficando sem som no Instagram. Vamos continuar aqui. Você estava falando sobre as questões dos benefícios, né? Que quando o trabalhador ele vai para home office, ele acaba não precisando, não tem. Eu acredito que
os benefícios acabam sendo cancelados, porque vale transporte, porque se ele vai ficar trabalhando em casa. Vale alimentação, vale refeição, né? Ele também não vai precisar. Vale alimentação a gente ainda pode considerar, mas vale refeição ele não vai precisar sair para fazer alimentação. Como que fica a questão dos benefícios no pós-pandemia, né? É assim, se a empresa adotar de fato o regime do teletrabalho, vamos concordar que a empresa não vai ter gastos com deslocamento, trabalho, residência, residência, trabalho. Esse custo, se for adotado permanentemente esse regime, a empresa pode parar de pagar o transporte, tá? E não pode descontar nada do empregado para isso. Agora, a alimentação já é um pouco diferente, porque ela depende se ela está prevista ou não em acordo ou convenção coletiva. Vai depender do que está escrito lá. Então, vamos supor que a empresa pactuou o vale alimentação. Tem uma diferença também do vale alimentação para o vale refeição, tá? Porque a alimentação é aquela verba que o funcionário ganha para ir comprar no supermercado. Básica, né? Isso, cesta básica. E o vale refeição é para ele se alimentar durante o trabalho mesmo, né? Então, os dois dependem de previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva. Se tiver previsto lá, ele vai continuar recebendo. Se não tiver previsto lá, ele não vai continuar recebendo, tá? Então vai depender. E outra coisa, gente, não sei se vai ser a próxima pergunta de vocês, mas não, eu esqueci o que eu ia falar, pode perguntar. É muita informação. E o home office, a gente pode adotar ele. No momento a gente está vivendo em momento de pandemia, mas imaginando que passe tudo isso, que a gente volte ao trabalho normal lá no escritório. Uma empresa que resolva adotar home office com os seus funcionários. Uhum. Mas em alguns dias isso que eu ia falar. Ele teria que ir lá na empresa. Como é que fica essa questão? Olha, não descaracteriza o contrato de teletrabalho o fato do empregado ir algumas vezes na empresa, de repente para alguma reunião e tudo mais. Aliás, no pós-pandemia, como já funcionava antes da pandemia, pode ocorrer de o funcionário trabalhar, combinar com o empregador lá através do contrato, por exemplo, de ir só 2, 3 vezes em casa, ficar em casa 2, 3 vezes em home office, e os outros dias ele ir para a empresa normalmente. Isso não descaracteriza o regime de teletrabalho. E aí, tanto faz se ele passa mais dias na empresa do que em home não, office, por se exemplo. Tiver regulamento... passa 4 dias na empresa. Não, se tiver regulamentado em contrato, que o contrato dele é teletrabalho, não. Agora, a gente tem que tomar cuidado com fraudes, né, gente? Às vezes o empregador coloca lá que ele está em teletrabalho, mas o cara não fica nem um dia em casa, ou fica uma vez só, não sei. Vai depender muito do caso concreto, né? O direito do trabalho tem um princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Vale muito mais o que acontece de fato do que o que está escrito no contrato. Então, tem que sempre ser analisado caso a caso. Certo. E, sim, outra dúvida também que a gente fica, né? Você tem... o empregador pode, de repente, definir que, não, determinado cargo é só para home office. Então, se o funcionário quiser, vai ter que ser home office. Não tem opção de ser na empresa. Ou isso é algo que não pode ser obrigado, né? Só se tiver um acordo entre os dois. Então, pela CLT, depois da reforma trabalhista, que inclui alguns artigos lá, a CLT diz que se ele for contratado sob o regime de teletrabalho, não tem nem o que falar, gente. É o contrato. Ele falou assim, o empregador vai falar para ele, olha, eu vou te contratar, mas você vai trabalhar em casa. Beleza, aceita ou não aceita. É um mútuo acordo ali. Agora, tem duas situações que podem acontecer. A primeira é ele já estar na empresa trabalhando presencialmente e haver a mudança para o teletrabalho, né? Essa mudança precisa de acordo entre as partes. Ele precisa concordar com isso. O funcionário precisa concordar com isso. Através de aditivo contratual, como eu tinha falado. Agora, o inverso, se ele estiver já trabalhando no regime de teletrabalho home office, né? E o empregador chamar ele de volta na empresa, aí vai partir do poder diretivo do próprio empregador, o empregador que manda. Só que ele vai ter um prazo de 15 dias para se adaptar. Ele vai ter que dar para o empregado um prazo de 15 dias para ele se adaptar. É a única diferença.
Na medida provisória 927 é diferente, porque isso não conta. Simplesmente ele tem um prazo de 48 horas para ir. Ele não pode contestar. Nem se é uma coisa nem a outra. Porque, queira ou não, né, essa situação também no home office também começa a exigir até uma mudança na característica da residência das pessoas, né? Então, Tem que se antes a pessoa adaptar. passava o dia fora de casa, poderia morar ali numa casa só Não, muda totalmente a rotina da com quarto pessoa. e cozinha, né? É, Agora ela começa a ter que ter um espaço dentro de casa, um escritório, principalmente se ela mora com mais gente, né? Ela tem que exatamente. conseguir se isolar em algum canto. E de repente a pessoa que não tem isso, né? De repente ela acaba, sei lá, no limite tendo até que arcar com outro gasto, por exemplo, de um coworking, né? Porque ela está sendo obrigada a não poder trabalhar na empresa e vai ter que ir num coworking, por exemplo. Mas Pode ser até até uma isso, outra tendência a acontecer. mas até isso tem que estar previsto em contrato. Para não ter problemas futuros, nem para o empregado, nem para o empregador. Qualquer tipo de despesa que ele tiver tem que ser repassada, ao meu ver, para o empregador, porque ele assume os riscos do negócio. Não pode repassar esses custos para o empregado, porque não é dele a responsabilidade. Então, todo custo que ele tiver com energia elétrica, se a internet dele não for boa, ele não vai se responsabilizar por isso. Então, o empregador que vai se responsabilizar por isso. Papel, tinta, luz, tudo isso. Agora, o que o empregado vai ficar responsável é que nem você falou, é pegar um lugarzinho da casa dele, se isolar, porque ele tem que entender que ele não está de férias, ele está trabalhando. Então, assim, se ele tiver filho, família e tudo mais, tem que chegar para a família e falar, gente, vou trabalhar em casa, vou pegar meu cantinho aqui, não me encham um saco nesse período, porque senão eu vou levar bronca do meu chefe, porque afinal de contas eu sou empregado dele, né? Eu não sou um autônomo, não sou nada. Tem diferença, gente, tá? O contrato de autônomo é completamente diferente. Ele faz o que ele bem entender, o empregador não pode dar pitaco. Agora, porque não vai ser nem empregador, na verdade, vai ser um contratante, não tomador de serviço. Agora, se for empregado de fato, tem que tomar esses cuidados, até para não levar bronca, né? Veio aqui uma pergunta boa aqui Que agora, pergunta! Ai, meu né? Deus! No YouTube. O funcionário está ali no horário dele de trabalho em casa e, sei lá, na hora de ir no banheiro ele escorregou e quebrou a perna. É acidente de trabalho? Como Pois é. fica, né, o acidente de trabalho nesse caso de teletrabalho? É assim, funciona assim. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem jurisprudência, tem entendimento. Vou falar entendimento porque tem gente que não é do direito e não vai entender. Mas eles entendem que se acontecer um acidente, ainda que em home office, no período da jornada de trabalho do empregado, isso é acidente de trabalho. E aí é o empregado que vai ficar, o empregador que vai ficar a cargo da responsabilidade. Agora, vamos supor, por exemplo, o cara vai lá na hora do almoço dele, vai lá passar um pão uma manteiga no pão lá e corta o dedo. É acidente de trabalho. Escorregou, caiu até a cabeça. É acidente de trabalho. Agora, vamos supor que ele está fazendo uma reforma na casa dele. Acabou o expediente, ele está furando a parede, fura o dedo. Aí não tem nexo de causalidade, entendeu? Não vai ser, aí o empregador não vai ser responsável. Tem essas diferenças também. Mas aí a gente não volta numa outra questão anterior que você falou sobre o horário de trabalho, de não ter horas extras, que ele está liberado no horário, ele pode fazer outras coisas. Até onde se encaixa horário de trabalho ou não é horário de trabalho? Então, justamente, é uma questão muito difícil isso de resolver, porque assim, ao meu ver, como a gente está usando os meios telemáticos de comunicação, sempre vai ter um certo tipo de controle, um certo nível de controle. Por exemplo, o empregador, ele sabe muito bem se o empregado está online ou não, porque ele vai estar acessando o sistema da empresa, né? Então, por isso que eu acho que é difícil controlar essa questão. Se ele cumpriu lá as 8 horas de trabalho dele, mas teoricamente ele não tem essas horas, tá? Ele é livre. Mas vamos supor que ele cumpriu as 8 horas de trabalho dele. E aí se acidentou na 9ª hora. Como é que ele vai provar isso? Que ele não estava trabalhando? É complicado essa questão, mas é uma questão de prova, simplesmente. Tem que ser feita uma prova disso. Era essa a Outra pergunta? coisa que a gente... Não, sim. Ah, tá. Outra coisa que a gente tem visto bastante as pessoas falarem também é que elas estão se sentindo mais produtivas em casa, né? Mas eu sinto muito que é mais porque elas estão trabalhando mais, né? Devido a gente estar nessa obrigatoriedade de ficar a maior parte do tempo em casa, então a gente acaba trabalhando mais também.
E a gente sempre pensa pelo lado do funcionário, né? Do funcionário enrolar as horas que ele vai trabalhar, que ele não vai estar só ali na frente do computador, mas não vai estar trabalhando conforme deveria estar. Mas o contrário também não pode acontecer. A empresa ela não pode exigir uma meta ou uma produtividade maior do funcionário do que ele conseguiria arcar estando no escritório. E aí não pode ter uma exigência da empresa, assim. E, na verdade, né, a gente até vê, é na área jurídica, né, alguns cargos que podem trabalhar de home office, mas são obrigados a ter uma produtividade maior do que se estivesse trabalhando dentro ali do órgão público, na área de trabalho dele normal, né? Essa é uma questão também complicada. É complicado, gente, porque assim, eu acho que é um problema sério que vamos enfrentar pós-pandemia também. Essa tendência de exacerbação da disponibilidade do trabalhador. É justamente isso que vocês estão falando. A empresa ficar 100% do tempo disponível para atender a uma requisição da empresa, né? Se sentir tão à vontade que do funcionário estar em casa e ele não está ligando, assim, não vou pagar horas extras mesmo, então eu vou cobrar dele metas excessivas e tudo mais. Gente, isso no futuro pode dar problema jurídico, pode dar problemas jurídicos sérios, a questão pode ser judicializada e ele pode ter, sim, descaracterizado o lance do controle de horário, pode, sim, caracterizar um contrato normal de trabalho com fiscalização, e aí ele vai ter direito às horas extras também. Então, o empregador tem que ficar muito atento com isso. E também é o direito de desconexão, né, gente? Que é muito importante a gente falar também. O empregado tem direito a descansar. E não é porque ele está em casa que o empregador tem que ficar mandando WhatsApp para ele de madrugada. Não pode acontecer isso. Isso também pode até caracterizar hora de sobreaviso, e ele vai ser remunerado com horas extras também. Então, o direito à desconexão é o direito do empregado descansar, principalmente no final de semana, né? A Constituição fala que ele tem direito a descansar pelo menos uma vez por semana, preferencialmente aos domingos. Então, se isso também não for respeitado, vai gerar pagamento de horas extras. A gente já vê isso acontecendo, não respeitando, Imagina no trabalho de home office. Imagina em home office, porque subentende que você está disponível 100% do tempo, né? Então, exatamente. Você tem que responder a qualquer momento. Na verdade, assim, eu acho que começa a mudar um pouco a característica da relação empregador e trabalhador, né? Hoje a relação, né, daquele que vai na empresa é bater o cartão, né? Tipo, você tem lá, você é um vendedor de horas. Então, você vende suas horas de trabalho, está lá na empresa e exerce seu trabalho. Agora, em casa, né, pelo que você falou, você não tem esse controle de hora. Então, mas pode ter. E é até mais fácil ter, para falar a verdade. Porque, por exemplo, você pode ter um controle de jornada pelo login e logout do funcionário. Já é um controle, entendeu? O fato de você ficar ligando para ele, mandando WhatsApp, mandando e-mail, tá tudo registrado, né? Então, é mais fácil ter esse controle, ao meu ver. Nem deveria constar que ele não tem controle na CLT, porque ele tem, na verdade. Todos temos. Hoje em dia, gente, eu acho que só não pode colocar, na minha opinião, só não poderia colocar uma câmera aqui atrás dele, porque daí já ia invadir privacidade demais e poderia gerar um dano moral. É verdade, acontece, gente. Acontece. Tem empregador que coloca uma câmera ali. Tem a obrigatoriedade de você estar logada com a câmera do seu computador no horário de trabalho. Isso pode? É o que ela está falando, né? Isso pode, é uma forma de controle. Porque o cara tá te vendo, né, querendo ou não. Ele tá vendo o que você está fazendo ali. Então, e uma outra grande vantagem, né, do home office é que possibilita também que o trabalhador more longe da empresa, né? Então, se ele pode trabalhar na casa dele, se a casa dele for a um quarteirão da empresa, ou se for no outro estado, no outro país, dá na mesma. Né? Então, isso também, para o empregador, né, faz com que ele tenha mais liberdade para escolher onde morar, e para a empresa também tem a vantagem de ela poder contratar gente em qualquer lugar do mundo. Né? Então, pense uma empresa, por exemplo, de tecnologia, pode contratar lá um programador coreano. Né? Sim. Mas aí como que funciona nesse caso? Né? Esse trabalhador que é estrangeiro, que mora em outro país, ele vai seguir a legislação brasileira ou é um contrato diferente? Como que funciona isso? Olha,
tô ficando até rouca. É uma questão extremamente complexa essa, porque até hoje no nosso ordenamento jurídico, nós temos problemas em relação a definir qual legislação vai ser aplicada para o trabalhador brasileiro que vai para fora. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma discussão na jurisprudência, teve uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e foi cancelada em virtude disso, porque eles entendiam que valia o princípio da territorialidade, ou seja, onde valia a lei de onde o prestador de serviço prestava seus serviços. Só que isso criou um problema enorme, porque muitas vezes a lei de onde ele estava, o local onde ele estava, não era a melhor para ele. Ele tinha não tinha muitos benefícios que a lei brasileira dava. Então isso gerava um caos. Depois, para resolver no judiciário, eles acabaram cancelando essa súmula e começaram a aplicar uma lei, Lei 7.064, que regula justamente os casos de trabalhadores que são enviados, trabalhadores brasileiros que são enviados para trabalhar para o exterior, são transferidos. Mas isso em caso de trabalhador brasileiro que é transferido para o exterior. Agora, a gente não tem na jurisprudência, olha que eu pesquisei para falar aqui, a gente não tem caso pelo menos eu não achei, né? Se alguém que está assistindo achar, por favor, me manda, porque eu sou muito interessada em saber sobre isso. Mas, assim, empresa brasileira que contrata, que nem você falou, um trabalhador lá de outro país, que para trabalhar lá, não para trabalhar aqui. Como é que a gente vai fazer a lei brasileira se aplicar para ele? Você está em outro país, com outras regras, com outra cultura, com outro tudo. Outra coisa, se por acaso der algum problema jurídico lá entre ele e a empresa, onde vai ser resolvido esse conflito? Tudo isso são questões que a gente vai precisar estudar muito. A jurisprudência precisa, os tribunais precisam conhecer essa matéria, estudar, interpretar e criar uma jurisprudência a respeito, porque nós não temos. O que eu posso dizer para caso, porque isso é uma tendência, provavelmente vai acontecer com a adoção do home office por diversas empresas, né? A única coisa que eu posso dizer é que a gente vai ter que estudar muito os contratos internacionais, porque vai ser um contrato internacional de trabalho, e a gente vai ter que mixar muitas leis, a gente vai ter que mixar a nossa legislação pátria não traz nada a respeito. Então vai ser criação jurídica mesmo, vai ter que ser criação jurídica. Então vai ter que utilizar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vai ter que utilizar tratados e convenções internacionais, e aí a gente vai ter que chegar num consenso para dizer como é que vai ser firmado esse contrato, porque de verdade, gente, eu não achei nada a respeito. Mas assim, vai existir, a gente tem que estar preparado para isso, né? Hoje eu conheço pessoas, né, que trabalham para empresas de outros países, ou o contrário, né? A gente contrata pessoas de outros países. Mas não é uma relação de emprego, né? Não, é mais um freelancer, né? Então por aí exemplo, uma amiga diferente. Por exemplo, uma amiga nossa, uma empresa de tradução, contrata alguém, um tradutor que está lá na Europa, que ela acaba até aproveitando a situação do fuso horário, né? Porque, por exemplo, sei lá, um relatório, né? Esse é um caso, né, que tinha de relatório de um banco que confeccionava o relatório ao longo do dia, soltava no final do dia, para soltar para os clientes no dia seguinte de manhã. Então tinha alguém tinha que traduzir ao longo da madrugada, né? Então você pega alguém que está em outro fuso horário, que até bacana, né? Que você não precisa ficar alguém de madrugada trabalhando fora mas como seria você fora falou, do horário. como você Mas falou, freelancer. não é um contrato de emprego. Não. É outro tipo de contrato de trabalho. Pode ser um freelancer, pode ser um contrato. Aliás, essa figura do autônomo é coisa do brasileiro, tá? Lá fora nem tem isso também. Mas, enfim, é um outro tipo de trabalho que, inclusive, pode ser tema de outra live, porque o direito do trabalho vai se modificar drasticamente depois dessa pandemia. A gente já vem fechando os olhos para coisas que têm acontecido. A reforma trabalhista foi só um passo, sabe? Então tem muita coisa que vai acabar mudando forçadamente por conta dessa pandemia. Eu costumo dizer que o futuro do trabalho foi antecipado por conta disso. Então, a gente está vendo muita gente falando que vai ficar o home office, que o home office veio para ficar. Algumas empresas, inclusive, divulgaram
que vão continuar com home office até o final do ano, provavelmente devam estender depois, né? Mas a Sim. gente, no final, vê que não é uma coisa assim tão simples, né? Que existem Hum. vários empecilhos que podem nos fazer voltar ao método tradicional de emprego, né? De trabalho. De repente a empresa não querer correr o risco, né, de ter algum processo depois, pela dificuldade de controlar as horas e tudo mais, né? Isso que eu acho que Mas pode ser o olha, caso. mas eu acho que uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo para todo mundo. É o futuro mesmo. Essa coisa do processo, por ter alguma coisa que possa acontecer, eu vejo assim no sentido de, praticamente falando, de forma prática, do fornecimento do material necessário para o funcionário. Isso é uma questão que eu acho que vai pegar. Porque, por exemplo, o empregador, ele precisa fornecer os meios para o empregador trabalhar. Mas pode ser que não seja tudo, porque a CLT mesmo, ela fala que precisa estar em contrato, mas ela não obriga o empregador a pagar isso. A gente faz uma interpretação a partir de outros artigos que tem lá, por exemplo, o risco do negócio, que é do empregador. A gente pode, a partir desse ponto, falar que o risco é dele, então ele tem que pagar. Mas, por exemplo, eu coloquei até aqui, o material a parte de ergonomia, por exemplo, cadeira, mesa, essas coisas, o empregador tem que fornecer isso, e ele pode fiscalizar, inclusive. Não, claro que ele não vai entrar na casa do cara, à força, e vai, deixa eu ver se as cadeiras estão certas. Não é assim também. Mas ele pode e deve fiscalizar esse tipo de material. Porque, por exemplo, se o cara está lá trabalhando o dia inteiro sentado no computador, com uma cadeira com nível abaixo, sabe, Acho que coisas. travou. Travou? Vocês estão me ouvindo? Não, Voltou, Cadê os, voltou. cadê os voltou. coraçõezinhos? Que eu não vi nenhum até agora, hein? Então, continuando. Se, por exemplo, o cara tem um problema na coluna por conta disso, por conta de falta de material, de falta de fiscalização e tudo mais, o empregador vai acabar sendo responsabilizado. Esse tipo de cuidado é essencial para fazer o home office. Pelo menos isso ele vai ter que fornecer para ele não sofrer futuros processos, futuras demandas trabalhistas, né? Acho que até as formas de trabalho futuramente pode ser que mudem um pouco. Em vez de você ter os empregados contratados via CLT, acabe se tornando mais contrato, uma coisa mais livre, onde o freelancer ou autônomo é que tenha, né, o controle, né, do que ele vai fazer em relação a horas, onde ele vai trabalhar, sobretudo, né? Sim, com certeza. E pensando aqui, né, o que pode ser, né, home office? São mais só áreas ligadas a escritório, que envolve ali, né, computador, telefone. Ele não pode Não, levar alguma coisa, ele pode levar alguma coisa para casa, por exemplo, para, sei lá, eu não estou pensando aqui num exemplo específico, mas uma fábrica, por exemplo, alguma coisa assim, para ele fazer algum trabalho manual em casa, para construir uma peça, para trabalhar alguma. Ele pode já também. é mais difícil, né? Porque a própria definição de teletrabalho é com utilização dos equipamentos de TI, né? São de Tá. informação, né? Com o próprio equipamento de TI mesmo. Então, eu não imagino um trabalho manual desse porte em casa, né? Só se ele for um microempresário e É. trabalhe sozinho em casa, não, mas uma indústria não dá. A mesma coisa, trabalhadores que fazem trabalho na rua, externo, que é totalmente diferente do teletrabalho também estão excluídos do controle de jornada, apesar de poder ser feito Verdade. esse controle. Mas, assim, motoristas, vendedores de rua, essas pessoas não tem como fazer o trabalho. Motorista, gente, como é que ele vai fazer teletrabalho, né? Não dá. Então, tem Uhum. algumas atividades, sim, que são incompatíveis com o Assim, teletrabalho, né? Aqui teve um comentário falando sobre contrato por tarefa. Talvez seja uma nova forma de trabalho para o futuro. Então, você tem um contrato que você vai contratar as pessoas pela tarefa que ela vai realizar para você, né? Então, mas aí, aí tá, tem mais coisa aqui, deixa eu mudaria, ver. e mudaria realmente a lógica da forma que é hoje, mas eu até entendo que seria a maneira é, Mais justa, mais né? produtiva, talvez mesmo, né? Você pagar a pessoa de alguma forma, claro que também não sei todas as atividades dá para fazer isso, mas de repente pagar por produtividade, né? Então, aquele que quer trabalhar mais e produzir mais vai ganhar mais e quem quer trabalhar menos, quero só trabalhar meio período, ok, né?
Mas é claro que não são todas as atividades que são dessa forma. Ou, de repente, ter alguma atividade muito específica e falar, ó, você é responsável por isso. E pronto, né? Mas Todo são trabalho tem mudanças que vão acontecendo. todo trabalho tem seus prós e seus contras, né? O home office, a questão do home office, como eu disse, foi mais para dar autonomia e liberdade para o funcionário, né? Essa foi a intenção. Claro que as pessoas são criativas e dão um jeitinho para burlar as coisas. A gente tem que ficar ligado nisso, tem que prestar atenção nesse lance das fraudes. A pessoa está comentando aqui, a Raquel. Vejo que as empresas podem investir em ferramentas de controle do funcionário que faz home office. Eu concordo em gênero, número e grau. Tem que investir sim. E eu acho até melhor para a empresa, mais segura, inclusive. Não é mais rentável, mas é mais seguro para ela evitar um processo no futuro, né? Você tem hoje a gente tem várias formas de não pagar em dinheiro a hora extra. Por exemplo, banco de horas. O funcionário pode fazer um banco de horas. Agora, se o empregador coloca ele em regime de teletrabalho, ele não pode exigir horas extras, porque a própria CLT exclui ele do controle de jornada, certo? Então, se ela não excluísse, se houvesse um efetivo controle mesmo da jornada, ele poderia utilizar o banco de horas, não vejo problema. E aí o funcionário pode, no futuro, usar as horas como ele bem entender. Pronto, problema resolvido. Mas isso aí vai ser mais para o futuro, a gente vai ver como as coisas vão se adaptando, principalmente com as novas formas de trabalho também, né? E aí é só na prática mesmo para a gente começar a ver como vai acontecer. Então, assim, né, acho que, resumindo, né, na tua visão, você entende que a legislação está bem preparada e bem amparada para todos aqueles que... Não. Não Né, está bem preparada. Ela só ainda... regulou alguns pontinhos, tem muita coisa ainda faltando, né? Essa parte do controle é vai ter que mudar isso daí. Outra coisa é a questão das obrigações do empregador. Tem que estar mais explícito o que ele precisa realmente fazer. Porque é muito fácil você falar assim, precisa constar em contrato, em contrato individual do empregado. Gente, aquilo ali pode constar um contrato, pode ter palavras, pode conter o que ele bem entender. Agora, o que vai interessar para a gente é a prática. Como que isso está acontecendo na prática? A legislação trabalhista tem esse caráter protecionista, né? Então, por isso que a gente não tem total liberdade para negociar o que quiser, ainda porque há a questão da hipossuficiência do funcionário, né? Então, o funcionário não teria, digamos assim, uma forma prática de explicar, não teria total condição perante o seu empregado, seria uma escala assim, empregador aqui, empregado aqui. Ele não teria uma total condição para negociar em par de igualdade com o empregador, porque ele é a parte que precisa do dinheiro. O empregador precisa da força de trabalho. Então, nesse sentido, ainda precisa ser melhor regulamentado, eu vejo assim, né? Para não haver problemas, nem para uma parte, nem para outra. Certo, então, talvez ainda tenha alguma dificuldade, não é toda atividade que é ali de mais escritório e tal, que vai conseguir migrar facilmente. Hoje em dia, por exemplo, até professor de educação física pode dar consultoria online, gente. A gente precisa começar a se adaptar e usar nossa criatividade que a gente tem de monte, né? Para começar a se reinventar. Muita gente foi prejudicada com essa pandemia. Está sendo prejudicado. Quem não trabalha diretamente com a internet ainda tem que parar, pensar, respirar, não pode entrar em pânico. Eu vejo muita gente entrando em pânico, ficando depressivo porque não pode sair de casa e não pode trabalhar fora. É verdade, e esse é um problema grave também. Isso também é uma questão que a gente vai ter que resolver lá, uma questão até previdenciária, né? Que a gente vai ter que resolver no futuro. Então, gente, estamos quase, acho que já passamos do horário, né? Não, 5 minutos. Então, o que eu quero deixar para vocês? Eu quero falar, gente, a gente tem que pensar que é um momento atípico para todo mundo. Não fique deprimido em casa, não caia nos vícios, né, mundanos que a gente tem. Eu vejo gente que começou a beber, sabe, na pandemia, começou a ficar deprimido. Tem pensamentos... A gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo. A questão é, você vai querer sair disso como? Mais forte ou você simplesmente não vai querer sair disso? Depende única e exclusivamente da gente, da nossa
capacidade de pensar e todo mundo é capaz de pensar e de se reinventar. Eu tenho certeza que as pessoas são criativas, eu tenho certeza que todo mundo tem potencial. Então, gente, vamos usar esse potencial a nosso favor. A gente tem que ser inteligente a esse ponto. Acho que é o que eu queria falar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que eu falei demais. Bom, acho que só ver a sua opinião final. Óbvio que a gente está aqui tentando adivinhar o futuro, né? A gente vai ter que esperar para ver de fato o que vai acontecer. Mas qual a sua opinião? Você acha que a gente realmente vai ter um grande salto nessa questão do home office? Pós-pandemia, a gente vai ter realmente bem mais gente trabalhando dessa forma? Ou talvez não vai ser bem assim e ainda vai levar mais tempo para isso evoluir? Tempo vai levar, mas eu acho que muita gente já começou a enxergar isso como uma forma boa da gente começar, inclusive para as novas relações de trabalho. Eu acho sim que as empresas que tendem a dar certo vão adaptar a rotina do home office, sim, até pelos custos, pelos custos, não vai ter tanto custo assim, a gente já conversou, né? Eu acho que é uma tendência forte e que ela veio para ficar mesmo. Não vai desaparecer tão fácil, não. Talvez leve um pouco mais de tempo para todo mundo se adaptar, mas uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo. E vocês, o que vocês acham? Eu acho que a gente vai partir mesmo para um momento que vai ter mais gente aderindo ao home office. Talvez não seja rápido, né? Como muitas pessoas estão imaginando. Talvez também não seja full o dia todo, todos os dias da semana, seja intercalado, ainda tenha que ir visitar a empresa em alguns momentos. Mas eu acho que sim, o home office vai se consolidar muito mais do que... Apesar que a gente já tinha home office antes, né? Sim. O Rafael trabalhou durante 5 anos. Tudo bem que ele era autônomo, mas ele trabalhou durante 5 anos em home office e funcionava. Então, eu acho que também para as empresas, para o CLT também vai funcionar da mesma forma. É uma questão de tempo. Eu acho que vai se consolidar sim. Eu também acho. Bom, eu também acho que assim, essa quebra, acho que teve uma quebra talvez de paradigma e uma mudança talvez realmente cultural, né? Acho que aquilo que eu também falei no começo. Eu acho que isso veio para mostrar para as pessoas que sim, dá para trabalhar de forma séria, correta e sendo produtivo estando de casa, né? Estar trabalhando de casa não é estar de férias, né? Eu acho que talvez vai sim mudar a visão das pessoas quanto a esse fato, né? Eu acho que só isso vai fazer com que tenha sim algum salto, mas ainda não sei o quanto, não tenho minhas dúvidas, por outras questões, né? Então, realmente vai ter ainda alguma barreira ali jurídica, como a gente comentou, mas também tem outras questões sociais, que também é importante para as pessoas, até em termos de produtividade, criatividade, né? Você ter o contato com outras pessoas, né? O contato físico ainda, querendo ou não, é importante, por mais que a gente está vendo que dá para ter um bom relacionamento mesmo à distância, né? Então, eu acho que ainda tem alguns pontos, né? Então, tem até questão 1 minuto e meio. Psicológica, né? Então, isso dá até outra live aí, uma questão psicológica. Depois, se vocês quiserem, poste aí que vocês querem que a gente tenta fazer outra live. Eu vou tentar encerrar aqui, porque vai acabar a nossa conexão. Primeiro, só quero agradecer todo mundo que participou, principalmente o meu amigo juiz do trabalho, o Fábio. Muito obrigada, foi uma honra a sua presença aqui. A Raquel comentou bastante, a Raquel ama o home office, ela está falando aqui. O William, a Adriana, a Alice, todo mundo, todos vocês, o Reinaldo, o Dr. Nelson também. Gente, muito obrigada, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai fazer outras lives do professor Pedro. No canal do patrão. Vai ficar no meu canal lá do YouTube também, nos dois. Não esqueçam de se inscrever nos 2 canais. Meu Deus, 40 segundos, a gente vai encerrar, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, valeu. Beijo, obrigado. tchau. Até a próxima. Até.